Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 117. A fase racional, natural da natureza, salvadora da humanidade. A chuva de energia racional caindo sobre os seres humanos. E assim, a natureza fechando a porta do magnetismo e isolando por completo da fase racional. E assim, naturalmente, todos serão curados do desequilíbrio atuante, e curados do desequilíbrio atuante, seguem o rumo certo racional, por ficarem isolados do magnetismo. Daí começam os movimentos do equilíbrio racional, por a natureza fechar a porta da ação magnética, por o desenvolvimento ser somente da essência vegetal e da essência material. A essência é racional, e o desenvolvimento da essência na fase racional, todos e tudo ficarão isolados. Então aí, vão se ajustando com o progresso consciente racional. Tudo isto muito naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque o que é natural não abala. O que é natural não há impacto. Agora, o que é artificial é que há abalo, impactos, e nos modos e métodos racionais não existem choques. É tudo muito naturalmente, por a vibração ser racional. Sentem as mudanças, as modificações, como você aí que está lendo. Como você já mudou tanto, sentiu, mas não teve impacto, e sente até hoje a sua mudança, e cada vez muda mais. E assim são todos, por o natural da natureza da origem de todo ser racional. E todos se ajustando dentro da fase racional, naturalmente, porque o que é racional é tudo natural. E assim, quando espantarem, estão todos dentro da fase racional, toda a humanidade dentro da fase, tudo isto naturalmente, por o ridígio ser da própria natureza, e a natureza tratando desses movimentos todos, de acomodar todos dentro da fase racional, dentro da fase dela. Então, é uma coisa natural, porque chegou a hora da salvação de todos, porque a humanidade chegou no fim, e o fim é o desequilíbrio e a loucura. A loucura imperando, destruindo, como estão aí, as monstruosidades cometidas por muitos. Perdeu a humanidade a razão de viver, porque uns tantos enlouqueceram, e os loucos atacam os bons sem piedade, sem motivo e sem razão. E antes que todos se envolvam com os loucos e fiquem loucos também, então chegou à Terra o conhecimento da recuperação de tudo isto, que parecia que estava perdido. Os loucos só cometem loucuras. Estão tão loucos que são verdadeiros suicidas. Se expõem a tudo para cometer seus atos de loucura. E assim, o mundo chegou a um ponto insuportável de viver, que universalmente ninguém tem garantia. O barbarismo noite e dia, e os bons sendo presas para esses loucos. E assim, é como estão vendo e sabendo dos atos de loucura que vão pelo mundo afora, uns contra os outros, sem que nem para quê. Para que tudo isso se acabe, tudo isso termine em paz, para a recuperação desse monstruoso desequilíbrio, é que está aí a fase de recuperação, para salvar todos, equilibrar todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a salvação de todos, porque o mundo tem o seu dono, e o dono, vendo os dias negros que se encaixavam no mundo, para evitar uma hecatombe, um colapso universal, então chegou à Terra com a fase racional para a recuperação da humanidade. E os loucos a caminho da beira do abismo, sem a menor noção de humanidade, e todos sentindo a vibração de desentonia do mundo, e daí, com medo e o pavor da loucura de todos. E assim, as forças divinas vindo em socorro de toda a humanidade, que vem passando por momentos perigosos. Os loucos não respeitam coisa alguma, porque estão loucos, mas está aí a fase divina, a fase racional, para a recuperação e o equilíbrio dos desequilibrados, e as curas desses loucos para que deixem seus irmãos em paz. Então, aí está a fase racional, para o bem de todos, para a salvação de todos, para defender todos e normalizar o equilíbrio de um modo geral,
universalmente. A fase racional é a fase da divina providência, é a fase do mundo racional. E por ser a fase do mundo racional, estão aí os habitantes do mundo racional no espaço, aparecendo noite e dia, e na Terra materializados, todos trabalhando para o bem de todos, para a paz de todos, para o equilíbrio de todos, para a união de todos, e assim tudo será resolvido para o bem-estar de todos, universalmente. E de forma as ruínas da humanidade eliminadas, e a humanidade entrando em calma, e o redígio da natureza pondo todos em seus lugares, e a paz reinando no mundo inteiro, e o povo caindo em graças, e não mais em desgraças. O redígio supremo natural da natureza, da fase racional, restaurando a paz de todos, acabando com as contendas, o malgrado. E assim está aí a fase de salvação, a fase redentora, a fase de paz, do amor e da concórdia, que é de recuperação de toda a humanidade. E assim, o triunfo da loucura chegou ao ponto máximo de intolerância, o desentendimento, a incompreensão de um modo geral, a ponto da vida se tornar cruel. Uma avalanche de ruínas que gerou entre a humanidade de meter pavor entre todos, e desse modo, a ferocidade chegou ao ponto máximo de desrespeito a tudo, chegando a esse ponto perigosíssimo de uma situação calamitosa, de tantas surpresas monstruosas. E assim, o mal só prevalece enquanto não chega quem pode curá-lo. E assim agora, está aí a fase racional, a fase de recuperação de todos e de tudo, e o remédio para a cura de todos esses doentes. Tudo isto, a causa foi o fim de uma fase e entrada de outra, o fim da fase de animal racional e entrada da fase racional. Então, a fase de animal racional terminou, por já vir doente há muito, por estar no seu fim, e por a fase estar doente, todos os seus feitos doentes ficaram. Mas está aí o remédio, a fase racional, para curar esse tempestivo burburinho que parecia que não tinha mais fim. A solução chegou. A fase racional. A cultura desta fase, a cultura racional. O remédio divino, e por ser divino, soluciona as miraculosas tempestades terrenas. Para ver como a inconsciência fez que uns tantos enlouquecessem a ponto de trocarem suas vidas preciosas por ideais que não valem a vida de ninguém. Ideias todos têm, mas a melhor ideia é viver em paz com todos e consigo mesmo, e essa que é a melhor e maior ideia, viver em paz com todos e consigo mesmo. Esta é sublime, é consciente, de amor a si mesmo e aos demais. Agora, tem as ideias inconscientes negativas, que são as ideias monstras, são ideias desnobrecidas, ideias que prejudicam ao próximo e prejudicam a si mesmo. São ideias inconscientes de doentes, anormais, porque o louco é que comete desatinos de se destruir e destruir os demais. E assim, a vida chegou a este ponto tão triste e tão lamentável, nesse século tão bonito de paz e amor. Por ser bonito, lindo, está aí a cultura racional, está aí a fase racional. Os loucos estão tão loucos que pensam ser os donos do mundo. A loucura ultrapassou os limites. O mundo tem o seu dono, e o dono está com o conhecimento de redenção universal de toda a humanidade. E o dono bota tudo e todos em seus lugares. E é tão bonito cada qual conhecer o seu lugar. Tudo parece preto, mas de um momento para outro fica tudo branco. As trevas já vêm há muito sobre a humanidade, e por isso chegaram à beira do abismo. Mas a fase racional está aí, para salvar todos, para a recuperação de todos. Então, tudo isto que se passa no mundo é uma passagem insignificante e não tomará proporções tenebrosas. Porque tem quem esteja olhando os movimentos tempestuosos dos que estão dominados pela inconsciência, pela ganância, pela ambição e pela vaidade. Tudo entrará em forma racional. A fase é natural da natureza, e a natureza é poderosíssima, e tudo chegando nos seus devidos lugares, de paz e amor. E assim,
A fase racional é uma fase rica e florida, por ser a fase da divina providência, e a divina providência tomando providência para que a paz brilhe entre todos universalmente. E assim tudo chegará certo em seus lares, a fase redentora, a fase salvadora, a fase racional. Por que isto? Porque é dito assim desta maneira. Porque os habitantes do mundo racional, donos da fase racional, estão aí, para o redígio e comando da fase racional que veio justamente trazer a compreensão e a salvação de todos. E assim, a fase rica e florida que veio para o reflorescimento de toda a humanidade racionalmente. E assim, o racional superior cobrindo a humanidade de energias de paz, amor e felicidade, e a paz chegando entre todos, os ódios sumindo, os rancores desaparecendo, e todos chegando ao entendimento de compreensão de que a ferocidade não resolve nada, os choques não resolvem nada, a brutalidade não resolve nada, e o que resolve é uma cultura divina, de um modo superior, para acomodar o mundo inferior, que perdeu a ética e a linha do bom senso, para viver se ridicularizando como feras enjauladas, prontas para devorarem umas às outras. E assim, o mundo racional, todos os habitantes com as atenções volvidas para a terra, para a acomodação dos ânimos, para a união de todos, para o equilíbrio de todos, para a paz de todos, para se harmonizarem racionalmente e todos entrarem no eixo e vibrando racionalmente para o seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos florindo, toda a humanidade e todos ricos de felicidade, por estarem dentro da fase de recuperação da humanidade, e todos vivendo com amor. Quem vive com amor, vive feliz e contente, porque não tem ódios nem rancores. Vive como gente. Viver com amor é viver racionalmente. Quem vive racionalmente, vive feliz e contente, porque vive com amor. Com amor sempre. Mas amor às coisas puras, amor ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. Quem ama, vive tranquilo e assim, daqui a mais um pouquinho, está toda a humanidade totalmente jubilada, junto ao Senhor Deus verdadeiro, o racional superior, que ostenta sua bandeira de salvação da humanidade, de paz, amor e fraternidade, entre os puros do mundo racional, com toda a humanidade, a junção fraternal de concórdia universal, e daí a vida brilhando para todos racionalmente. E assim, a aquarela racional chegando e todos florindo, flores da terra, flores do mundo racional, que é a chuva de energia, de luz e de paz sobre toda a humanidade. E assim, as flores do mundo racional, a chuva de energia sobre a humanidade. E muitos veem, e chegará tempo de todos verem as flores racionais. E todos recuperados pela fase de recuperação, elaborada racionalmente, a paz e o amor brilharão para sempre, eternamente. Página 125. A eterna vigilância do verdadeiro Deus sobre a humanidade. Entra o mundo no recesso de seus malefícios, devido à fase da natureza, de paz e amor, aí está, a fase racional. E esta fase somente trabalha para o equilíbrio de toda a humanidade, a recuperação de todos, a salvação de todos e a volta de todos para o mundo racional. É a fase verdadeira da divina providência, de ligação da humanidade e o mundo, com o mundo racional. E por isso vai mudando tudo para melhor, naturalmente, para que haja entre todos gosto e prazer de viver. E por ser a fase racional a porta do mundo racional aberta em comunicação e ligação com os habitantes da Terra, então descerão uma infinidade incalculável de habitantes do mundo racional, para evoluir a fase para o progresso da fase, para o redígio da fase, para a elaboração da fase, para o bem de toda a humanidade e para a salvação de todos. Somente o bem. Somente o bem. Somente o bem de toda a humanidade. E assim,
Os habitantes do mundo, como sabem, são seus irmãos de um mundo superior, de onde vocês saíram para dar esse passeio nesse mundo inferior. Então, está aí a ligação há muito, e as coisas do mundo começarão a mudar para melhor. E tudo se acertando naturalmente, e todos chegando a uma conclusão real de que o mal não interessa, somente o bem e a multiplicação do mesmo. E de maneira que a vida é endireitando naturalmente, aos poucos, porque as ideias vão mudando e a áurea do povo é racional. O pensamento vai mudando naturalmente, de mal para bom, e todos começando a se entender e se compreender, e todos em paz universalmente. Tudo isto porque a Terra e os seus habitantes estão ligados ao mundo superior, que é o mundo racional. O mundo ligado à sua origem entra em forma correta e certa, porque somente a origem é que pode acertar em tudo, endireitar tudo, botar tudo em seus lugares e salvar todos. Enquanto estavam aí ligados a esse plano subalterno, aí dentro desse buraco, nesse curso primário do nada que é a matéria. O que é a matéria? Nada. Então, sabedoria do nada, o que é que adianta? Nada. E por ser uma sabedoria do nada, o nada não tem valor. É que o nada, nada podia endireitar, porque o que é que o nada sabe? Nada. Então, com esse nada, por nada ser e por nada saber, só tinham mesmo que sofrer muito e irem de mal a pior. O nada nunca pôde endireitar nada, por o nada nada ser. E por isso estavam todos mergulhados em trevas, sem saber o porquê desse nada, sem saber o porquê de nada ser. Quem surgiu do nada, nada é. Então, ninguém sabia dizer: por que nada sou? Ninguém sabia a causa do nada, a origem do nada, e aí estavam sem saber o porquê do nada e de nada ser, por surgir do nada. Mas a pretensão e a vaidade se diziam ser tudo, mas aparente. E o ridículo, então aí, envolvia a natureza humana, e o bicho humano se apresentava como se tudo fosse: eu sou isso, eu sou aquilo. A vaidade sempre acima de tudo. O bicho sempre foi muito vaidoso. A arrogância e a pretensão de se apresentar como tudo sendo e vendo que na realidade não é coisa alguma. Na realidade é igual a todos. E foi assim que a vaidade, a pretensão e o orgulho enlouqueceram todos de uma tal maneira que chegaram quase a ponto de botarem fogo no mundo. A vaidade do bicho é tanta que ninguém quer ser pequeno, todos querem ser grandes. Ninguém quer ficar por baixo, todos querem ficar por cima. E o bicho é vaidoso, pretensioso, orgulhoso, julgando ser o que não é, querendo ser melhor do que todos. É a vaidade do bicho. O bicho gosta de se apresentar melhor do que todos, de aparentar melhor do que todos. E assim, imbuídos nesse cursinho primário, sob o domínio da ação elétrica e magnética, o bicho, dentro desse astral inferior, o bicho tinha que ser assim mesmo, vaidoso e aventureiro. E assim, aí fechados as 7 chaves, que são essas 7 partes do porquê assim são. Viviam todos penando, e não havia quem desse solução, que o saber aí do chão da matéria é um saber de destruição de tudo, e por isso estão aí vivendo como verdadeiros parasitas da natureza. Se soubessem, não eram parasitas, se soubessem, não viviam como vivem. Além de não saberem o que é um parasita, não sabem o porquê é um parasita. Sabem que são parasitas e por isso dependem de tudo para poderem viver, explorando tudo para poderem viver e viver dessa forma vergonhosamente, sem saberem por que vivem vergonhosamente. Ser um explorador daquilo que não fez, vivendo assim vergonhosamente, e o bicho na realidade sendo tudo isso e mais alguma coisa, ao invés de colocar-se na sua posição de humilde, perdido em cima desta terra, sem saber por quê, o bicho ainda tem a vaidade de querer ser melhor um do que outro. E é por isso que o sofrimento se multiplicou desta maneira irresistível, que o bicho não está aguentando.
Então agora, o bicho tem que ouvir a voz suprema, porque até então o bicho só penou, só sofreu cada vez mais. Sim, o bicho não sabia o porquê era bicho, o bicho não sabia o porquê estava vivendo em cima dessa terra, o bicho não sabia o porquê existe terra, o bicho não conhece coisa alguma, o bicho não sabe de onde ele veio, não sabe para onde vai, o bicho vive perdido em cima da terra. Então, o bicho não sabe o que faz, e quem não sabe o que faz, as provas aí estão. Tudo cada vez pior, tudo cada vez mais complicado, tudo desregulado, todos tontos, um desequilíbrio infernal, multiplicando sempre as ruínas e o inferno na vida de todos e a sua também. Então o bicho se complicou de uma forma tal que está sofrendo as consequências da sua complicação. O bicho nunca soube o porquê vive, e quem não sabe o porquê vive, não pode saber fazer coisa alguma de certo. Pois se ele não sabe o porquê que ele vive, e não sabendo o porquê vive, não pode saber viver. E o resultado de tudo isto é o que estão vendo, o inferno que vai na vida de todos, pelo mundo afora. Então, o bicho agora tem que entender o seu estado de incompetência, de insuficiência e procurar as rédeas certas do mundo, para se salvar e salvar a humanidade. As rédeas certas, a razão suprema, as rédeas certas, racional. Então, aí é que o bicho vai ter primazia de saber o porquê era bicho e como deixar de ser bicho, como deixar essa categoria de insignificância. Então, o bicho vai saber a sua razão de ser bicho, para deixar de ser o que é, e daí, passando para uma categoria superior de aparelho racional. Categoria suprema, e daí acabando toda essa dança que todos estavam dançando. Somente a dança do sofrimento, a dança das complicações, a dança do extermínio dessa civilização. E o bicho, como aparelho racional, a dança é outra, a dança é racional, a dança é o ser puro, limpo e perfeito, porque todos são seres do mundo racional. Estavam aí compromissados na matéria, porque cada qual tem aquilo que fez por onde merecer. Fizeram por onde merecer, aí está, aí estão. Mas agora chegou a hora da retirada de todos desse bosque de sofrimento, e todos voltando para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional.